Bom dia pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de hoje, Filosofia, primeiro ano, é sobre o capítulo 19, que fala sobre filosofia contemporânea e a crise da razão. O que seria isso, gente? A filosofia contemporânea, o que é contemporaneidade? Contemporaneidade é a atualidade. Contemporânea é aquilo que nós vivemos hoje, tá? Sendo que dentro da filosofia, o que a gente chama de contemporaneidade é aquilo que está dentro desse século, né? No mais tardar um século ou meio século atrás. Então, a gente está falando aqui de pelo menos, de filosofia contemporânea, de pelo menos 100 anos aí, tá? Então, nós vimos que a filosofia ela é dividida em eras, igual à história, antiga, medieval, moderna e agora nós estamos vivendo a contemporânea. Na modernidade, que é a que precedeu a gente, tivemos diversas revoluções. Revolução Francesa, Revolução Industrial, e isso deu muito impulso para o que a gente vive hoje. Hoje nós vivemos na época pós-moderna, que é a contemporânea, onde os pilares da sociedade vão se modificando, tá? O que acontece hoje conosco? Hoje nós estamos vivendo a era pós-moderna. Segundo Bauman, que é o maior escritor dessa maior filósofo dessa época, é a modernidade líquida ou a modernidade tardia, que é onde os pilares da sociedade mudaram um pouco de lugar, tá? Na Idade Antiga existia uma diversidade muito grande de mitologias acontecendo, diversas perdão, a filosofia nascendo como uma resposta a isso, tá? Ali em Tales de Mileto, século V a.C., na filosofia medieval é realmente ali o poder da igreja, tá? E não uma igreja como a gente vê hoje, mas uma igreja bem diferente. Isso aí a gente entra em detalhes mais para frente. De repente o clima na história vai entrar nesses detalhes aí, mas não uma igreja formadinha, prontinha, dividida como a gente vê hoje, tá? É uma igreja um pouco diferente, tá? E a principal característica dessa igreja é que ela dizia que ela continha verdade. E por isso ela jogava na fogueira e matava aqueles que iam contra ela, tá? Rompimento com isso veio a modernidade, o iluminismo, né? Que trouxe aí a reforma protestante, que trouxe aí a revolução industrial, e o mundo foi avançando, tá? Então, gente, a Idade Contemporânea é o período que compreende o espaço de tempo que vai da Revolução Francesa, tá, até a atualidade, tá? O que mais marcou a nossa revolução, nossa época, é a consolidação do capitalismo, tá, no Ocidente, porque a gente teve aí um crescimento das grandes navegações, das grandes impulsos, né, para conhecer novos mercados, a briga pelos territórios, briga por matéria-prima, tudo isso resultou nas conquistas das Américas Latina, principalmente América Central, América do Sul, tá? E foram dizimados os povos que ali viviam, restam muito poucos hoje daquelas pessoas que estavam ali, tá? E isso compreende, a gente vê as grandes navegações, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Simão Bolívar, né, na América Latina principalmente, os povos espanhóis, franceses, ingleses principalmente, portugueses brigando por território aqui na América Latina. Por quê? Porque o capitalismo estourou lá na Europa e a briga por matéria-prima para a produção estava tudo aqui na América Latina ainda inexplorada, tá? Eu estou aqui acompanhando o livro de vocês para não ficar fora do material que vocês têm, tá? Então a filosofia contemporânea ela é baseada, muito baseada, né? Ela tem como chão esse pensamento iluminista. O que é iluminismo?
chama-se a Idade Medieval de Idade das Trevas, porque a igreja mandava em tudo. Iluminismo por quê? Porque veio para iluminar, veio para trazer luz à ciência, tá? Um renascimento da ciência. Os principais filósofos iluministas são Montesquieu, Voltaire, Diderot, Adam Smith, Kant, né? Falando sobre razão, a crítica da razão pura e por aí vai, tá? Os filósofos iluministas acreditavam principalmente na razão e na racionalidade. O que é isso? Eles colocaram a fé de lado, os mitos tinham sido colocados de lado lá atrás, a razão. Tudo que é comprovado cientificamente e por pensamento crítico, né? Lá mais para frente a gente vai ver aí, a gente não chegou a ver muita coisa, a gente já viu a filosofia cartesiana, basicamente isso, a filosofia iluminista, basicamente isso também, mas o pensamento de Descartes ali, né? O método cartesiano, os métodos de pensamento, né? Então, existe também aqui um pensamento, principalmente aqui, Horkheimer, né? Max Horkheimer, de 1895 a 1973 do século XX, viu que eu falei que entra de um século para o outro, essa idade? De 1895 a 1973. Ele morreu agora no século XX, né? Há um pouco mais de quase 50 anos. O que acontece isso? Ele, por conta de toda essa revolução industrial, o surgimento do petróleo, eletricidade, né, e a mecanização de tudo, ele se preocupou que o homem poderia ser assim também. Né? Ele começou a achar o homem ser tão técnico que o pensamento dele, no sentido de reflexão, no sentido de contemplação da vida, ficou ali limitado, tá? Então marquem que isso vai cair lá na frente com vocês, tanto para a prova, porque vai cair no Enem, nos próximos aí, isso sempre cai, Horkheimer cai em Enem. Então ele fala que a tecnologia desumanizava o homem, tá? Se a gente for parar para fazer alguns paralelos, a gente pode ver que hoje, com o celular, eu estou falando com vocês aqui na tela do celular, estou olhando aqui na tela do notebook, estou usando Wi-Fi e internet, né? Nós conseguimos, de certa forma, não da maneira satisfatória como eu principalmente queria, né? De estar presencialmente com vocês, né? Mas a gente consegue fazer as comunicações aqui, né? Então, de certa forma, a tecnologia desumaniza principalmente aqui as relações, porque nós estamos nos falando por aparelhos tecnológicos e não pessoalmente, né? Então, o Comte, Auguste Comte, né? Comte, né? Ele fala muito também sobre a história e o principal filósofo que fala sobre a história, né, nesse sentido aqui, é o nosso amigo Hegel. O Hegel, ele fica preocupado porque ele lança luzes na questão da historicidade. Vocês viram que eu passei aqui com vocês pela história todinha, né? O Hegel foi quem deu pra gente esse pensamento, fez essas divisões e conseguiu raciocinar tudo. Raciocinar tudo foi um filósofo chamado Hegel. Ele chama o homem de um ser. O homem é um ser histórico, né? Ele está na história, ele interfere na história, né? E tudo isso aí. Então, gente, para leitura e fazer exercício, eu vou deixar para vocês o capítulo 19 e os exercícios de 1 a 5. 1 a 5 para ser entregues ainda hoje. Lembra que a aula era para ser do ontem, então eu vou dar uma colher de chá para amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, vocês me entregarem de 1 a 5 os exercícios. Eu vou colocar no material para vocês. Eu vou printar aqui a tela e vou colocar no Google Classroom para vocês poderem responder. Tá bom, gente? Sempre, agora até o final do ano, toda a aula vai ter exercício. Todo exercício vai valer ponto que eu vou somar lá na nota de vocês na avaliação final do terceiro trimestre. Tá bom? Um bom dia para vocês e uma boa semana.